caso é um caso de um furto da comarca de Itapetininga, da segunda vara criminal, em que os dois apelantes, o Jefferson e o Clemilson, foram condenados. O Jefferson a uma pena de 3 anos e 10 meses e o Clemilson a uma pena de 2 anos, 8 meses e 13 dias. A condenação do Jefferson se deu em regime fechado. Em relação à situação do Jefferson, excelências, a defesa, com todo respeito ao magistrado que prolatou a sentença, entende ser caso de absolvição, que ele deveria ter sido absolvido. Aqui vale lembrar que houve pedido do Ministério Público em primeira instância para a absolvição do Jefferson, entendendo-se pela insuficiência de provas. Minha colega defensora, que foi a subscritora das razões de apelação, pontuou, inclusive, sobre a decisão e sobre a natureza do artigo 385 do Código de Processo Penal, em especial que esse artigo não teria sido recebido pela Constituição de 88, porque violaria o sistema acusatório. Para além disso, excelências, e indo à questão do mérito, nós entendemos que não existem provas suficientes de autoria. Por quê? Bom, em primeiro lugar, porque o Jefferson nega os fatos. Ele alega que estava ali, e diz isso todas as vezes que foi ouvido, diz que estava andando pelo local, pelo centro ali de Itapetininga, tarde da noite, teria se encontrado com o Clenilson, e o Clenilson, além de prometer pagar-lhe bebida, teria dito para ele segurar uma bolsa. Eles foram abordados pela polícia e se constatou que nessa bolsa, além de um saco de lixo que o Clenilson carregava, tinha produtos que haviam sido furtados de um estabelecimento, a loja Marken. O Clenilson, quando foi ouvido, confirma esse relato do Jefferson. Ele alega que houve um primeiro momento em que a loja foi arrombada, ele se aproveitou dessa situação, lá ingressou e retirou aí os objetos que foram furtados. Eu noto, excelências, que os outros relatos não são suficientes para deixar clara a autoria do Jefferson. O policial que fez a prisão encontrou os dois, e o Jefferson com a mochila e o Clemilson com um saco de lixo, mas ele não presenciou durante a abordagem o momento do ingresso no estabelecimento comercial. Então ele é um testemunho que não consegue trazer informações claras sobre a autoria do Jefferson. O mesmo se pode dizer sobre a testemunha Ana Cláudia, que à época era gerente do estabelecimento, e ela confirma, inclusive, ter visto as imagens do local. Ela diz que houve um primeiro disparo do alarme, esteve lá no local na loja, fechou as portas, saiu do local, houve um outro disparo de alarme e ela voltou. Diz que foram captadas imagens e que pelas imagens ela conheceria apenas o indivíduo de pele mais clara, situação que não pode se aplicar ao Jefferson, que é um indivíduo negro. Então houve essa descrição. E infelizmente essas imagens do dia dos fatos não foram coletadas naquele momento, o que prejudicou substancialmente a apuração da autoria, porque você se perdeu essas imagens. Também não foram coletadas as gravações do local em que o acusado Jefferson diz que estava, a padaria São João. Foi oficiado muito tempo depois esse estabelecimento, e houve a informação de que eles guardariam as imagens por apenas 10 dias. O fato é, excelências, que a prova em relação ao Jefferson, ela é muito frágil em relação à autoria. Você não tem nenhum elemento, você tem uma presunção de que a sacola foi encontrada com ele, mas ele trouxe ali outros elementos para afastar essa presunção de que ele seria o autor. Não tem nenhuma prova direta, imagem, testemunho, e há uma explicação muito bem sobre o que ele estava portando aquela sacola. Então, por isso, a defesa reitera o pedido de absolvição para o Jefferson. Por fim, excelências, em relação à fixação da pena, em relação ao Jefferson, a defesa também tem o seguinte requerimento. Houve um aumento da pena base pelo magistrado de 1/4, por entender que pelos maus antecedentes do Jefferson. De fato, esses maus antecedentes existem. Todavia, nós entendemos que esse aumento de 1/4 foi muito excessivo, e que, até porque o artigo 59 do Código Penal prevê diversas circunstâncias. Então nós entendemos que esse aumento deveria ser ou afastado ou reduzido, para ser mais exato, reduzido,
para possivelmente 1/6. Nós entendemos que o aumento ficou muito excessivo. Em relação à reincidência, ela está demonstrada, e aí na terceira fase de fixação de pena, a defesa também entende ser necessário o afastamento, né? Em primeiro lugar, da causa de aumento do repouso noturno. É que aqui se tratava de um estabelecimento comercial, não uma residência. Então, se pode falar em repouso noturno para estabelecimentos comerciais. Com a devida vênia, pode-se até pensar que o estabelecimento fica mais desguarnecido à noite. Isso é possível. Porém, não se pode, por analogia, enquadrar esta situação no repouso noturno. Seria necessária uma tipificação própria para se proceder esse aumento. E, por fim, a defesa entende também ser caso de afastamento da questão do rompimento de obstáculo. É que o laudo que foi feito, ele foi feito muito tempo depois e ele constatou que o local já havia sido reparado. Ele não deixou claro que houve, quando houve, e, para além disso, houveram dois furtos naquela noite, sem que haja evidência de que tenham sido os dois praticados pelos acusados. Então não se sabe exatamente quem teria procedido esse arrombamento. Mais um ponto em que a perda das imagens torna a decisão mais complicada. E por fim, somente em relação ao Jefferson, a defesa requer que, se for mantida a condenação, seja fixado então, pelo montante de pena, ao menos o regime semiaberto, em razão da súmula 269 do STJ. Eu agradeço pela atenção de vossas excelências e espero revê-los. Na verdade, vou fazer o próximo sustentação, mas espero revê-los em outros julgamentos. Muito obrigado.